Graça e paz, igreja linda do Senhor. Bom dia. Tem alguém dormindo aí ainda? Não, né? Esse culto começou maravilhoso. Deus falou muito comigo já essa manhã. Já tem vindo falando. Eu achei interessante essa semana. Chico, ele me perguntou, acho que umas 4 vezes, você já preparou a ministração de domingo? E eu falava, uai, como assim? E aí ontem à noite ele fez essa pergunta, você já preparou a sua ministração de domingo? Porque eu acredito que ele tenha perguntado isso. Porque durante essa semana, desde o dia 10 de outubro até essa semana, tem sido muito corrido para nós, para mim principalmente, lá em casa, tem sido dias corridos. Então eu acho que ele estava pensando de repente que eu não tinha tido tempo, de repente ele estava pensando que eu tinha esquecido. E aí quando foi ontem eu olhei para ele, já deitada, eu falei, você acha que eu sou alguma irresponsável? E ele riu, ele falou, não acho não, mas só estou perguntando. Porque, na verdade, quando nós nos preparamos para um culto ao Senhor, todas as vezes que nós vamos oferecer um culto ao Senhor, deve ser especial. Então, quando eu falo que esse culto é especial, é porque o Senhor está nesse lugar. E em todo lugar que o Senhor está, aquele lugar torna-se especial. Então, eu gostaria que nessa manhã você se alegrasse, porque você está no melhor lugar do mundo. Não, agora. O fone daqui dessa igreja vive me trollando, gente. Todas as vezes que eu pego nesse microfone, ele dá ruim. Mas no final vai dar bom. Como diz lá na minha cidade, em Belfor Roxo, no final vai dar bom. Eu não costumo dar títulos para a mensagem. Estou falando que ia dar bom no final? Eu não costumo dar títulos para a mensagem, mas se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, o título seria Esposa ou Amante. Prepara o lombo, igreja, porque eu já levei uns pancadão lá em casa. E todas as vezes eu louvo ao Senhor por isso. Que todas as vezes que eu apanho lá em casa, eu tenho o privilégio de vir aqui e bater também, porque a gente não apanha sozinha. A palavra de Deus, ela corta pelos dois lados, então ela corta aqui e depois corta aí. Amém? No final vocês vão se alegrar e vão falar amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Apocalipse 21, versículo do 2 até o 9. Eu vou ler na minha versão, ok? Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui a gente tem uma ideia de que se está falando da igreja. Amém? Aí nós vamos também lá em Apocalipse 22, apenas no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Queridos, quando eu ouvia falar que a igreja é a noiva de Cristo, eu tinha uma certa dificuldade de entender isso. Eu lembro que há muitos anos eu era nova convertida e a minha irmã, que ainda não é convertida, tinha uma música que cantava: incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. Né? Às vezes até os meninos ainda cantam essa música aqui. E eu lembro que eu, nova convertida, e a minha irmã chegou para mim e perguntou assim: o que está querendo dizer essa música? Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. O que tem a ver noiva com igreja? E aí eu, nova convertida, falei: porque nós, a igreja é a noiva de Cristo, nós somos a noiva que o Espírito Santo virá buscar, que Jesus virá buscar. Mas a explicação que eu dei a ela, eu confesso para os irmãos que nem eu me convenci muito. E aí depois, com o tempo, né, quando a gente se converte, a gente é mais fominha da palavra, e eu fui procurar algumas coisas, o que tinha a ver uma coisa, por que o apóstolo Paulo comparava o amor do esposo como o esposo deve amar a Cristo, como a esposa, como Cristo amou a igreja. Isso sempre vinha na minha cabeça, e uma vez eu fiz um estudo a respeito disso. O que tinha a ver a noiva, falando de noiva, uma moça ataviada para casar, vestida de noiva, com a igreja. Porque quando a gente fala noiva, vocês lembram de quê? Não é só eu que lembro de uma menina vestida de branco, com um véu, entrando numa igreja. Sim ou não? Quando a gente fala noiva de Cristo, aí a gente já vai para um outro patamar. Aí a gente já entende que está se falando da igreja. Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? E aí, o que a Bíblia nos revela a respeito de eternidade, queridos? Nós estamos no discipulado, sim. Então eu posso fazer pergunta para vocês e vocês podem responder. O que a Bíblia revela a respeito da eternidade? Quando se fala da eternidade, o que vem à mente de vocês?
Um de cada vez, que é para poder eu entender. O que vem à mente quando se fala eternidade? Para sempre? Quem mais? Hã? Céu? Alguém mais? Que é para sempre, alguém falou, que não tem fim, né? A gente pensa assim, é eterno. A gente sabe que não tem fim. Uma vez o Chico, ele fez uma comparação que todas as vezes agora que eu vou na praia, eu lembro disso. Que a eternidade, ela é comparada a uma criança com um baldinho desses de praia, indo lá no oceano, enchendo aquele balde e tentando esvaziá-lo. Sabe quando que essa criança irá conseguir esvaziar o mar? Nunca. A eternidade nunca vai acabar. É isso que nos remete à eternidade. Só que existem eternidade com Cristo, que como o Paulo falou, é o céu, e existe uma outra eternidade, que eu não quero passar para essa. E espero em Jesus que nenhum de vocês estejam lá. O que sabemos sobre a eternidade, então, com Cristo Jesus? Nós sabemos que vai ser para sempre. E o que a Bíblia nos revela a respeito da eternidade com Cristo Jesus? O que a gente sabe a respeito do céu? Porque a Bíblia nos fala coisas a respeito do céu. Nós lemos aqui agora algumas coisas a respeito do céu. O que vocês sabem que a Bíblia fala a respeito do céu? Que existe um lugar preparado para nós, sim ou não? Quem crê nisso, diga amém. Deve ser um lugar de primeira qualidade, não vai ser um lugar comum, não vai ser um lugar qualquer. Nós fizemos um retiro de casais num lugar maravilhoso. Os casais ficaram assim, apaixonados pelo lugar. Criaram uma expectativa e eu creio que 70% aprovaram o lugar, porque o lugar era realmente muito bonito. Então, quando a gente fala de eternidade, de um lugar preparado para nós, o pastor Jacó falou aqui que às vezes é difícil a gente expressar o que a gente sente quando Deus fala conosco. Eu me atrevo, pastor Jacó, a dizer que é impossível a gente expressar. A gente não consegue expressar aquilo que a gente pensa a respeito do que o céu é. Porque eu penso de uma maneira, ela pensa de outra, ela pensa de outra, e quando a gente junta, a gente não consegue expressar como a gente acha que será o céu. A gente só pode falar assim, vai ser um lugar muito bom. Vai ser uma coisa que a gente não consegue imaginar. A Bíblia revela isso. Mas tem outras coisas que a Bíblia nos revela a respeito do céu. Que teremos um novo corpo, teremos um novo nome. Lá no céu nós não teremos mais preocupações. A Bíblia fala a respeito disso. Não terá mais choro, não terá mais sofrimento, não terá mais preocupação, não terá mais dívida. Eita glória! Não terá mais trabalho. Tudo isso a Bíblia nos fala a respeito da eternidade com Jesus. Tem uma coisa também que vai acontecer lá no céu, que é a que eu mais anseio. Nós encontraremos Jesus lá. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo
que se Jesus não estivesse no céu, ele não queria ir para lá. Porque tudo que fala da Bíblia a respeito do céu deve nos atrair. Mas nada pode nos atrair mais do que a presença de Jesus lá. E desde esse dia, eu imagino eu cheirando a barba de Jesus. Esse pastor falou da barba de Jesus. Ele falou que Jesus deve exalar um perfume maravilhoso. E ele falou, e eu quero abraçar o meu rei, eu quero sentar no colo de Jesus e cheirar a barba dele. E eu naquele dia eu fiquei imaginando eu cheirando a barba de Jesus, sentada no colo dele e cheirando ele. E você pode imaginar isso. Porque como foi dito aqui, ele deseja que seja assim. Quando nós falamos, Jesus, eu te desejo, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te amo, é porque se a gente fala e a gente não presta atenção. Mas ele fala, eu te desejei mais ao ponto de morrer. Eu te amo muito mais ao ponto de morrer. Eu te quero muito mais ao ponto de escolher todos os lugares, mas eu escolho morar dentro de você. E aí, a Bíblia também fala a respeito da eternidade com Cristo, que não haverá casamento. E aí é onde eu começo a falar sobre a nossa ministração dessa manhã. E eu ficava encucada com isso, falava, por que não vai ter casamento? Se eu casei aqui na terra com o Chico, vivo muito bem com ele, se eu casar e eu for para o céu, eu morrer, eu vou para o céu e ele também, por que ele não pode ser meu marido? Eu perguntei isso para o Senhor, porque eu queria que ele continuasse sendo meu marido lá. Vai que entope uma pia, vai que queima uma lâmpada. Brincadeiras à parte, mas a Bíblia relata que lá não haverá casamento. Essas são algumas coisas que sabemos, que a Bíblia nos revela a respeito da eternidade com Jesus Cristo. Eu sempre achei interessante a colocação, a comparação da igreja, de você, de mim, comparado com a noiva de Cristo. Sempre achei interessante. E eu entendi que Deus, ele leva tão a sério a santidade, tão a sério o casamento, tão a sério a pureza, que ele compara e chama, ele chama a igreja de noiva. Existe uma ordem em cima desse chamado de noiva para a igreja, da parte de Deus. E essa ordem é que a noiva esteja preparada e pronta. Você sabia que existe uma diferença entre estar preparado e estar pronto? Existe. Existe uma diferença. Nós vamos falar sobre isso. Mas quando Deus dá uma ordem para que a igreja, a noiva dele esteja pronta, é para quê, igreja? É pronta para quê? Para o grande dia, para a volta de Jesus. É para isso a ordem. Que a igreja esteja pronta, santa, pura, sem ruga, sem mácula, para a volta dele. É para a volta dele. Vamos fazer aqui algumas comparações entre uma noiva comum, um casamento comum desses que conhecemos, e fazer uma comparação entre esse casamento de uma noiva comum e o casamento do noivo com a noiva igreja. Amém? Vamos lá?
Antigamente existiam alguns costumes, ainda tem alguns países que mantêm esses costumes, tá? Que antecedem, né, ao processo do casamento. E nós vamos ver alguns deles. O primeiro processo é o compromisso. Não existe um casamento sem que primeiro haja um compromisso, né? Ninguém é doido de sair ali na rua, olhar para uma pessoa e falar: vamos casar hoje. Primeiro você paquera, ora, aí depois você firma um compromisso. Sim ou não, jovens? Porque se você não fizer assim, você vai estar adiantando, pulando um processo, né? E como é dito aqui nesse altar, quem quebra princípio, lá na frente é quebrado por ele. E aí, existe um compromisso do noivo com a noiva. Antigamente se fazia compromisso, os pais da noiva com os pais do noivo firmavam um compromisso. Vamos lá em Mateus 1,18, ler um exemplo a respeito disso. Pode botar aí para mim, Arthur, por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Estando Maria comprometida com José, antes de se casarem, Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Então a gente vê aí um processo que acontecia desde a antiguidade, de um compromisso assumido. Quando lemos a respeito, entendemos que José ele tinha um compromisso com Maria, mas também, se a gente for ler o restante dessa história, eu acredito que vocês já conheçam, quando ele soube que Maria estava grávida, José ele quis meter o pé. José quis dar linha, como diz lá no Rio de Janeiro. José quis desfazer o compromisso, porque Maria estava grávida, ele já tinha um compromisso com ela, talvez desde criança, os pais fizeram um acordo lá, e aí quando José descobriu que Maria estava grávida, ele queria sair. E aqui nós podemos aprender duas coisas, que eu quero compartilhar com vocês, que nós podemos trazer para a nossa vida como noiva de Cristo. Primeiro, como noiva de Cristo, não pode ser seu pai ou sua mãe a selar esse compromisso. Hoje os costumes em alguns países mudaram, né? Maria Luísa, por exemplo, ela vai casar com Gustavo, foram eles que firmaram um compromisso. Não fui eu e o pastor Júnior, Chico e a pastora Fabiana. Foram eles dois. Mas quando se fala da noiva de Cristo, eu não posso fazer um compromisso de Maria Luísa com Cristo. Tem que ser ela a fazer. O seu pai e a sua mãe não pode fazer um compromisso de você com Jesus Cristo. Tem que ser você a fazer. A sua esposa não pode fazer esse compromisso por você, tem que ser você. O seu marido, ele não pode fazer esse compromisso por você, tem que ser você. Cada um é responsável pelo seu compromisso, quando se trata da noiva de Cristo. Outra coisa que também a gente aprende aqui, quando a gente lê sobre José, quando ele resolve ir embora e deixar Maria, o anjo do Senhor vem e fala com José, que o que ela está gerando é o filho do Espírito, é fruto do Espírito Santo. E José, ele faz o quê? Ele obedece
e ele vai e ele casa com Maria. Mesmo que esse compromisso nos custe, nós como esposa, como noiva, como igreja, nós precisamos de mantê-lo. Uma vez que eu me comprometo, que eu entendo que eu sou a noiva de Cristo, eu tenho que estar disposta a ouvir o que o Senhor fala para mim, mesmo que isso doa na minha carninha gordinha. Mesmo que doa, porque não deve ter sido fácil para José. Naquele tempo já devia de existir fofoqueiro, porque coisa ruim existe desde quando Deus criou o mundo. Deviam de falar lá, ó, vai ele criar o filho de outro, e está acreditando que é do Espírito Santo. Ah lá, ó, casou com ela grávida. Eles devem ter comido a merenda antes do recreio. José deve ter ouvido piadas, deve ter ouvido alguém falando de Maria, mas ele estava disposto a obedecer o que o anjo do Senhor tinha falado para ele. Nós, como igreja, temos obedecido o que o Senhor tem falado para nós? Nós temos ouvido o que o Espírito Santo tem falado para nós? Ou nós, com qualquer coisa que acontece, a gente quer meter o pé, quer chutar o pau da barraca, quer sair da igreja porque está difícil? Eu acho engraçado, sabe? As pessoas ficam falando assim, eu vou sair da igreja porque é muito difícil ser crente. Gente, existe coisa mais difícil do que viver. Ninguém quer morrer. Por que não sai então da vida? Mas da igreja é fácil de sair. Mas da vida ninguém quer sair. A vida está boa, você reclama da sua vida. E reclama da igreja. Mas você não sai da sua vida, você continua nela. Mas sai da igreja. E sai e ainda bota a culpa no outro. Uma culpa que é sua, você não tem coragem nem de assumir. Você bota a culpa no outro. Mas porque o outro não falou comigo. Porque o outro é fofoqueiro. Porque o outro não é maduro. Porque o outro não me chama para ir para as festas. O outro vai prestar conta. Talvez na sua frente. Se não prestar conta na sua frente, não se preocupa, porque ele vai prestar depois de você. Preocupe-se com a sua vidinha, que já dá muito trabalho. Cuidar da nossa. Segundo passo que antecede a um casamento: presentes. Eu tenho uma noiva lá em casa, ela fez uma lista de presentes. E lá em Gênesis, pode colocar para mim, Arthur, por favor, 24, do 52 a 53. Nós temos uma história que conta sobre Abraão. Quando Abraão manda o servo dele buscar uma noiva para Isaque. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. 53. Já li. Tá certo. Já li. Abraão, ele manda o servo buscar a esposa para Isaque e manda que ele leve presente para a família da noiva e para a noiva, porque naquela época era costume fazer isso. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Jacó. Jacó, quando ele foi fugido de Esaú, ele se apaixonou por Raquel. Quando ele chega nas terras do tio dele, Labão, ele se apaixona por Raquel.
E ele faz um trato com Labão de trabalhar 7 anos por Raquel. 7 anos. Tem casais que ora 1 ano e acha muito. 7 anos ele trabalhou sem ganhar uma moeda para poder casar com Raquel. E quem conhece a história, eu não vou contar, eu vou dar ela de bandeja para vocês não, vai lá, procure ler. Ele casa e quando ele vê no outro dia de manhã, ele devia de ter tomado uns vinhos, Labão deve ter dado uns vinhozinhos para ele. Quando é no outro dia, ele percebe que não é a noiva pela qual ele trabalhou 7 anos. Ele deve ter falado, fui trollado. Se ele fosse jovem, ele ia falar isso. Se fosse nessa época de agora, ele ia falar, fui trollado. Ele foi trollado pelo sogro. Aí ele vai reclamar com o sogro, que ele trabalhou 7 anos por Raquel, e quando chegou na hora, quem estava lá na cama dele era Lia, a irmã mais velha de Raquel. E aí Labão explica para ele que não poderia dar a Raquel, porque Raquel era mais nova e não era costume a irmã mais nova casar. Então ele pega e fala com Jacó, se você trabalhar mais 7 anos, espera passar o tempo das núpcias, você trabalha mais 7 anos para mim e eu lhe entrego Raquel. E a Bíblia nos fala que Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. E aos olhos de Jacó lhe pareceu pouco pelo tanto que ele lhe amava. Você imagina um camarada trabalhar 14 anos por uma esposa. E quando eu li que pareceu-lhe pouco aos olhos de Jacó, pelo tanto que ele amava Raquel, eu confesso que eu falei para vocês, eu queria um Jacó na minha vida desse. Que trabalhasse 14 anos para mim e ainda achasse pouco. Eu achei, gente, um Jacó que me ama muito. Mas eu achei interessantíssima essa história quando eu li. Falei, ele trabalhou 7 anos, foi enganado e ainda assim ele trabalhou mais 7 para conseguir a esposa. Marilene, o que tem isso a ver com a noiva de Cristo? A gente está falando de presente, sim ou não? Casamento tem presente. Vocês conseguem entender a comparação que existe entre a igreja e a noiva quando se fala de presente? Você sabia, como noiva de Cristo, você ganhou o melhor presente que você poderia ganhar, que é a sua salvação? Nós não poderíamos ter presente melhor do que a nossa salvação. E Jesus, ele nos deu esse presente. Como noivo, apaixonado por nós que ele é, ele deu a vida dele por nós. Ele fez muito mais do que Jacó por Raquel. Ele deu a vida pela noiva. Ele deu a vida pela minha vida. Ele deu a vida dele pela sua vida, pela sua. Ele deu a noiva, a vida pela noiva dele. E não existe presente que supere esse. Nunca vai existir um presente que supere o amor de Jesus por nós. Nunca vai existir. Pode ser o presente mais caro do planeta. Nunca vai substituir o amor de Jesus por nós. Nunca você vai ganhar um presente tão valioso quanto esse. Porque nenhum outro vai morrer por você como Jesus morreu. Terceiro passo para o processo do casamento é o tempo da espera. Esse tempo de espera exige, entre tantas outras coisas, pureza e santidade. Naquela época, se a noiva não fosse virgem, o marido ele poderia devolvê-la para a família. Já pensou se isso estivesse valendo ainda hoje?
O que teríamos de noivas humilhadas, porque pulam processos, não espera o tempo de Deus, adianta as coisas, em nome da modernidade, em nome dos tempos são outros, mas a palavra diz que Deus ele não negocia santidade. E o tempo de espera, ele exige a pureza e a santidade. Vocês têm consciência de que se não procurarmos, nesse tempo de espera, pelo noivo, nos mantermos puros, santos, Jesus pode nos deixar? Vocês lembram que eu falei que um compromisso é feito por duas pessoas? Se você no tempo de espera não se mantém puro, não se mantém santo, não busca por isso, não espere que no final o noivo mantenha o compromisso com você. Tem que ser das duas partes. Ele vem buscar a noiva, santa, pura, imaculada, sem ruga. Mas a noiva que não estiver assim, o noivo pode devolver. Ele pode deixar para trás. Naquela época, quando a moça não era virgem, que o pai recebia a filha de volta, ele engolia desonra. Fazer o quê? Ela era humilhada. Era só a humilhação que a noiva passava. Mas no tempo hoje da igreja, não é só a humilhação, é a condenação. Se Jesus vier e você e eu, como noiva, não estivermos preparadas e prontos, não será só humilhação, será condenação. Vocês podem ver que o noivo ele está nos dando esse tempo de preparo. Lembra que eu perguntei se estar preparado é estar pronto? E eu falei que não é. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida e vou dar um exemplo bíblico. Por exemplo, a Maria Luísa, ela está preparada para casar. Ela está preparada, ela está com a idade de casar, ela sabe que ela quer, ela sabe o que quer, está preparando tudo para o casamento, amém? Mas ela está pronta? Vocês olham para Maria Luísa, vocês veem ela como uma noiva? Não, ela ainda não está pronta, ela só vai estar pronta, deslumbrante, em nome de Jesus, no dia 5 de dezembro. Quando ela entrar naquele altar, lindíssima, maravilhosa, e eu chorando muito, aí ela vai estar pronta. Vamos ler lá comigo em Gênesis 24, 55 a 58. E eu vou mostrar para vocês a diferença de estar preparado e estar pronto. Disseram o irmão e a mãe da donzela: fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. Isso é o servo de Abraão falando aos pais de Rebeca, tá, gente? Disseram-lhe: chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca, que era a noiva, e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Ela estava pronta. E se você ler, ela vai e consola Isaac pela morte da mãe dele.
Os pais queriam que ela ficasse, os irmãos, mais alguns dias. Mas quando perguntaram para ela, vai tu com este homem? Ela responde, irei. Se fosse nos dias de hoje, ela falava, estou pronta, posso ir. Você entende que Deus está nos dando um tempo de preparo para a volta dele? Quando nós viemos aqui ouvirmos a palavra, quando nós gastamos tempo em oração, gastamos tempo na leitura da palavra do Senhor, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Porque nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. Então eu estou preparando. Mas quando Ele voltar, eu quero falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E eu não quero ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não lhe conheço. Você está pronto para a volta de Cristo? Para a volta do noivo? Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Ou você ia falar, espera aí que eu tenho algumas coisas ainda para resolver. Eu tenho que ir lá orar, pedir perdão pelo pecado de ontem. Pedir perdão pela fofoca que eu fiz ontem. Pedir perdão porque eu falei mal do meu irmão ontem. Falei mal dos pastores. Espera aí, Senhor, que eu preciso ir lá pedir perdão porque eu estava ontem me masturbando de frente a um computador. Espera aí, Senhor, que eu estava dando uns amassos numa menina, num namoro muito quente, falando lá em Libras. O nosso namoro era em Libras. Espera, Deus, que eu preciso pedir perdão porque eu traí a minha esposa. Espera aí, Senhor, que eu preciso pedir perdão porque eu estou em adultério. Só que tem uma coisa, queridos, o noivo, ele não vai esperar. Ele virá e levará a igreja que estiver pronta. Então, se ele não vier até esse culto acabar, peça perdão. Hoje, ainda. Quarto passo, o banquete nupcial. Esse é o mais desejado, né? Da festa. Eu estou ansiosa por ver a Maria Luísa, lindíssima, o Gustavo também vai estar bonitinho. Não, vai estar lindo também, meu genro. Mas eu estou, assim, ansiosa pela festa, eu quero dançar, eu quero aproveitar a festa. Quem não está? Eu estou. E naquela época, as festas duravam 7 dias. Que festança, hein, França? Se eu tivesse dinheiro, eu pagava uma festa de 7 dias, mas que os noivos ficassem. O Gustavo fez. Ele não ia querer ficar na festa. Ainda bem que eu não tenho dinheiro, né, Gu? Mas antigamente as festas eram 7 dias. O banquete que era servido num casamento durava uma semana. Em alguns países ainda existem casamentos assim. O casamento de Sansão foi assim, está lá registrado em Juízes 14, 17. E em alguns países ainda existem casamentos que duram a festa uma semana. E só depois que a festa acabava, eles passavam a morar junto. Se um casamento, por mais rico que fosse, os pais dos noivos, por mais linda que seja a festa, durava uma semana, você já parou para pensar no banquete que o nosso noivo está preparando, gente? Se uma festa que dura 7 dias, esse povo deveria ou deve aproveitar muito. Você já parou para pensar uma eternidade com o noivo,
no banquete que esse noivo está preparando para a sua igreja, para você, para mim. Sabe qual eu acho que é o problema da igreja de Cristo? É que nós não paramos para pensar nas maravilhas das promessas da palavra. Nós falamos assim do banquete espiritual como se fosse uma pizza da cabana do Luiz, que é cara, que não tenha ninguém aqui da cabana do Luiz. Mas a gente não fala das coisas do céu com a expectativa que deveríamos ter. A gente fala a verdade da palavra como se a verdade não fosse verdade. Vocês já perceberam isso? A gente está falando aqui de um banquete espiritual que vai ser preparado pelo noivo. E eu acho que a gente não se dá conta do que é esse banquete. Porque, gente, se diante de uma mesa bonita, farta, cheia de coisas gostosas, a gente fica assim, ai, o que eu vou comer? Isso deve estar bom, isso está bom, isso está bom. Você imagina, Solimara, você consegue imaginar isso? Gente, porque eu fico meio doida às vezes pensando nisso. Eu fico imaginando Jesus servindo. E eu acho que por mais fominha que a gente seja, a gente vai ficar assim para ele, ó. A mesa está aqui, a gente assim, ó, babando nele. Pelo menos essa deveria ser a expectativa do nosso coração. A expectativa do nosso coração não deveria ser no banquete, embora vai ter banquete, mas deveria ser no noivo que servirá esse banquete. E quando a gente pensa nesse noivo servindo esse banquete, o nosso coração, como noiva, deve ter expectativa. Deve se alegrar, deve desejar esse dia, assim como uma noiva comum deseja o dia do casamento. Assim como uma moça que foi criada e entende que casamento é bom, cria expectativa a respeito de casamento. A expressão noiva nos leva a pensar em pelo menos 3 coisas. Pelo menos eu penso isso quando eu penso numa noiva. Na beleza dela. A gente pensa numa noiva bonita, sim ou não? Quem aqui já viu noiva bonita? Quem aqui já viu noiva feia? É decepcionante. Quando você está lá, gente, isso não é falar mal não, tá? Às vezes a noiva, o gosto dela não é o mesmo do seu. E às vezes da maioria das pessoas que estão no casamento. E quando você olha, você espera uma noiva deslumbrante, sim ou não? Você espera uma noiva com um vestido branco, lindíssimo, entrando e você fala, mas já teve casamento que eu fui ver, porque eu esperava uma noiva lindíssima entrando. E quando eu fui ver, o vestido não era tão lindo quanto eu pensei, o penteado não era tão bonito quanto eu pensei, e ela não estava tão bonita quanto eu pensei. E me perdoa a sinceridade, eu não sou hipócrita. Tem noiva que é feia. Não fica bonita. Não sabe escolher um modelo, às vezes escolhe um modelo que não acentua no corpo, escolhe um véu que não acentua, tapa a cara. Já vi uma noiva que cobre a cara. Como que a noiva entra? Com a cara coberta. Todo mundo quer ver a cara da noiva. Aí, minha opinião à parte, a gente espera algumas coisas, né? A gente pensa, quando a gente fala em noiva, em beleza, a gente espera que a noiva seja bonita. A gente pensa em pureza, não é? Quem aqui ficaria assustado em ver uma noiva entrando de preto, de vermelho, que agora é moda, tá, gente?
Tem noiva casando de roupa vermelha. Mas você espera que a noiva entre como? De branco. Branco nos remete ao quê? A pureza. Quando a gente fala em coisas brancas, a gente está pensando em algo claro, em algo puro. Então tem 3 coisas que nos levam a pensar numa noiva: a beleza, a pureza e o brilho. Né? A gente espera que a roupa da noiva, quando ela anda, dá aqueles brilhozinhos. Não tem? Aqueles paninhos brilhosos de noiva. Né? Quando ela anda assim, aí reflete aqueles brilhozinhos, igual uma árvore de Natal. A gente espera que a noiva seja assim. Pelo menos eu, Marilene, penso nessas 3 coisas quando eu penso numa noiva. O apóstolo Paulo diz que a igreja ela deve se apresentar gloriosa. A beleza da noiva, que eu falei, física. O apóstolo Paulo ele está falando aqui da igreja. A igreja ela deve se apresentar gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja bonita, é uma igreja que chama a atenção para o que está acontecendo dentro dela. É uma igreja que as pessoas atraem pela beleza. Viu como tem a ver a beleza com a noiva? Às vezes você passa em frente a uma igreja, eu particularmente fui em muitas igrejas, e eu olho e fico assim, gente, que igreja linda. Eu fui em alguns cultos, porque eu tive a curiosidade de ver como era. Estou falando agora de igreja à parede, tá, gente? Mas a igreja, eu, você, que somos a noiva de Cristo, nós temos que ser gloriosa, nós temos que atrair pelo que nós carregamos dentro de nós. E se nós carregamos o Espírito Santo, nós somos gloriosos, nós somos bonitos, nós atraímos pelo que nós carregamos. Aí o apóstolo Paulo diz também que a igreja ela deve ser sem mácula. Mácula é sujeira. Você imagina uma noiva entrando com um vestido branco, porém todo sujo de lama. Imagina, o vestido é lindo, mas ela está suja de lama. O apóstolo Paulo diz que a igreja tem que ser sem mácula, porque às vezes a parede é linda, os bancos são estofados, mas ela está suja, cheia de pecados, igual o sepulcro, por fora com calzinho, com umas florzinhas, mas por dentro fede, tem defunto, podre. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja de Cristo tem que ser gloriosa e sem mácula, a mácula é isso, ela é ser limpa, ela não tem do que se envergonhar. E quem é que envergonha a igreja? Você, eu. Quando eu não me comporto como a noiva, quando eu faço fofoca, quando eu compro eu não pago, quando eu prometo e não cumpro, eu estou salpicando lama nas vestes da noiva de Cristo. O apóstolo Paulo diz também que a igreja deve ser sem ruga, nem coisa semelhante. Sem rugas, aqui eu entendo que a igreja, quando a gente fala de noiva, a gente pensa em uma noiva jovem, nova, linda. A igreja ela tem que estar pronta para receber o novo do Senhor. A igreja ela tem que estar pronta para receber o novo de Deus. Porque se Deus vier com coisas novas e a igreja estiver enrugada, velha,
Não, porque é assim desde o começo, esse negócio fica aqui, não pode mudar de lugar, porque é aqui que foi desde o primeiro dia que inaugurou. Velhice, ruga. E ruga também é quando a gente não quer receber o novo de Deus. Sem rugas significa que tem que estar pronto para o que Deus tem para fazer com a igreja. Tem que deixar que o Espírito Santo molde a igreja do jeito que Ele quiser. Esquecer o que o homem quer, esquecer o que eu quero e colocar diante do Senhor e deixar Ele fazer novo. Amém, igreja? E aí, já estamos terminando. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja de Cristo e ele fala que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque o amor de Cristo pela igreja foi sacrificial. O nosso amor por Jesus também requer de nós sacrifício. A noiva precisa exalar o perfume de Cristo. A noiva, ela precisa ser pura, bonita, enfeitada e atraente ao noivo. Cristo, quando Ele olha para a igreja, Ele tem que se sentir atraído por ela. Quando nós chegamos aqui para cultuar ao Senhor, nós temos que atrair a presença dEle. Pela nossa beleza, pela nossa pureza, pela nossa santidade. Você acha que Deus vai habitar num lugar sujo? Você acha que um noivo se recusaria a casar com uma noiva toda descabelada, toda feia, toda suja? E por que a gente acha que Jesus, o nosso noivo, tem que aceitar uma igreja suja, cheia de pecado, toda torta, do jeito que a gente acha que está bom? Num casamento é preciso ter compromisso de ambas as partes. Amor pelo presente, que é a salvação. O preparo, que é todos os dias, porque não sabemos quando o noivo vem. O banquete, que é o que precisamos esperar, na certeza de cear com Jesus. E outra coisa que eu não falei, que é a intimidade. A igreja, ela precisa querer a intimidade com o noivo. Uma igreja íntima do noivo, ela entende o que ele quer. Ela ouve o que ele diz. E ela fala o que ele manda. Ela fala o que ele fala. O Espírito e a noiva diz: vem. Precisamos, como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, estarmos preparados para o grande dia. Está chegando, gente, o dia. Precisamos nos consagrar, nos aprontar, porque o noivo, o nosso amado Jesus, está vindo buscar a sua noiva. Você tem consciência disso todos os dias quando você acorda? Que é menos um dia para ficarmos aqui. Estamos cada dia mais perto da volta de Jesus. Você tem consciência disso? Isso alegra o teu coração ou te traz desespero? Porque se te traz desespero, querido, ora e pede a Deus para que isso te traga alegria. Porque a volta de Cristo é iminente, Ele está voltando e nós precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, precisamos desejar isso.
precisamos desejar a volta de Jesus. Tem pessoas que estão pensando em 2025, 2030, 2040. E eu vou orar, eu falo, Maranata, Jesus, volta logo. Está muito ruim aqui. Volta logo, Jesus, que a sua palavra se cumpre, volta logo. Mas existem ainda pessoas que estão agarradas a coisas, achando que desse mundo poderá levar alguma coisa. Se você, jovem, não terminar a sua faculdade, não se preocupe, que se Jesus voltar, Ele não vai te pedir um diploma. Você, mulher que ainda não casou, não se preocupa, é o noivo que vem te buscar. O seu criador, o seu marido vem te buscar. Então você não se preocupe com o teu casamento. Mas tem que dar tempo de eu casar. Não! Jesus tem que voltar e dar tempo de me levar salva. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então eu peço todos os dias, Senhor, me mantenha de pé. Me mantenha de pé, porque eu não quero ficar. Você que ainda não tem filho, não se preocupe. Mas eu quero ter um bebê primeiro. Você não vai precisar, você não vai sentir falta de filhos no céu. Mas eu quero ver meus filhos crescerem. Não se preocupa, é melhor eles ficarem pequenos e você ter certeza da salvação deles, do que você correr o risco deles crescerem e se perderem. Acorda, igreja, acorda! Acorda e clama pela volta de Jesus. Nós precisamos ansiar pela volta de Jesus. Nós precisamos ter pressa que Ele volte. Jesus, Ele vem buscar uma igreja santa, honrada, e com essa igreja que Ele tem compromisso. Nós não podemos mais perder tempo com coisas que não nos levam para o altar. Porque a noiva, ela vai em direção ao altar. E às vezes nós paramos lá atrás. Nós não chegamos até ao altar, porque nós nos preocupamos com coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí a gente acaba esquecendo de vir até o altar. A gente se perde pelo caminho. Nós precisamos nos preparar para chegar até o altar e levar outros junto conosco. Uma noiva, ela tem princípios a cumprir. E nós, como igreja madura, precisamos consolidar, ajudar, exortar, fortalecer e parar de criticar a noiva. Infelizmente, o que nós temos mais visto são cristãos falando mal da igreja de Cristo. Você sabia que quando você fala mal de um pastor, por mais errado que ele esteja, você está falando mal da igreja de Cristo? Você sabia que quando você fala mal de um político, e ainda é crente, está se metendo com política, você está falando mal da igreja de Cristo, porque ele é a igreja. Se ele está fazendo coisa errada da vida dele, não é problema seu. Já falei, cuida da sua vida que já dá muito trabalho. Quando a gente fala mal de um pastor, quando a gente concorda com algo que alguém falou de um pastor, querido, mesmo que a sua opinião seja a mesma, cala a sua boca, não fala. Porque quando você fala, você está falando mal da igreja de Cristo. Vai falar mal da Maria Luísa para o Gustavo, para você ver. Ele vai defender a Maria Luísa, porque ele é o noivo dela. Você imagina você falando mal da igreja de Cristo? Imagina o noivo como fica. Imagina a ira do noivo quando vê você abrindo a boca para falar mal da igreja dele. Para de falar mal da tua irmãzinha. Para de falar mal
daquela jovem que saiu da igreja por N motivos. Ora por ela, para de falar mal, porque você está falando mal da noiva de Cristo. E no dia do juízo você vai prestar conta disso. A gente vai prestar conta. Eu já vou ter que prestar conta dos meus pecados. E ainda vou ficar falando mal dos pecados dos outros. Vamos ajudar a ornar a noiva. Gasta a sua energia em embelezar a noiva, em purificar a noiva. Gasta o seu tempo pensando o que você pode fazer para que a noiva fique mais atraente aos olhos do noivo. Porque assim, quando o noivo chegar, a noiva, eu e você, estaremos prontos para subir. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Às vezes, nós falamos algumas coisas, não porque a gente sabe de alguma coisa que está acontecendo, não porque a gente acha que é melhor do que os outros, mas a Bíblia diz que nós temos que exortar a igreja. E às vezes pode parecer dura algumas palavras saídas daqui desse altar, mas nós temos que aprender a ser crentes clara de ovo. Sabe o que acontece com a clara de ovo? Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Nós precisamos parar, deixar de ser crente Peter Pan, que vive mimadinho, se sentindo criancinha, pequenininho, indefesinho. Nós precisamos ser crentes clara de ovo. Bate, apanha, mas cresce e dá uma excelente omelete. Mata a fome de muita gente. O meu sogro, ele batia uma clara de ovo que dava uma omelete para 4 pessoas comerem. Seja esse crente, seja esse tipo de cristão, apanha aqui, cresce e vai lá fora e alimenta as pessoas que estão morrendo de fome. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluias. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito que foi enviado da parte de Deus, por uma solicitação, por um pedido que Jesus Cristo fez a Deus, que enviasse o Consolador, um cuidador, um Pai para nós, para a noiva aqui na terra. Esse mesmo Espírito clama, esse mesmo Espírito diz: vem. E a noiva diz: venha, porque nós temos saudade de ti, ó Deus. A tua igreja sente saudade de ti, ó Deus. Ora vem Jesus. Maranatas, 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 Senhor Jesus. Precisamos de ti, meu Deus. Carecemos da tua vinda, ó Deus. Estamos contigo na eternidade. Ansiamos por ti. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor crie dentro de nós um espírito inabalável, que possamos estar preparados, meu Deus, preparados para a tua vinda.
Que essas palavras, meu Deus, que temos ouvido de Ti, meu Deus, nos fortaleça. Que faça, ó Deus, que possamos andar, caminhar segundo os Seus princípios, segundo a Sua palavra, segundo o Seu ensinamento, segundo a Sua verdade, que é viva. A Sua palavra é viva, é eficaz, duradoura, eterna, inerrante, infalível. Ó Deus, é o Teu poder sobre nós. Então eu te peço, meu Deus, nos ajude a caminhar como noiva, Senhor Deus, como a Tua noiva, adornada, sem mancha, sem rugas. Ó Jesus de Nazaré, nos ajude, e que a Sua palavra nos lave de todos os nossos pecados e mazelas. Jesus, aceita a nossa petição, a nossa adoração, com cheiro suave e agradável a Ti, ó meu Deus. Deus querido, Pai bondoso, Pai amoroso, Santo, 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 é o Senhor, o Rei da glória, de eternidade a eternidade, glorificado e exaltado seja o Seu nome. Aleluias. Nós, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, nos colocamos e nos prostramos diante de Ti. Ora vem, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Meus queridos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabemos que o nosso Rei reina e nos arrebatará, nos buscará para estarmos a eternidade com Ele. Aleluias! Quem acredita nessa palavra? Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E hoje às 18 horas, um culto de adoração ao Senhor. Então, que essa tarde seja uma tarde de louvor, uma tarde de adoração. Vocês possam continuar na presença do Eterno. Senhor, aleluia. minha oração, glória a Deus, se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não basta de canções.